Olá, meu nome é Nicolas Ricardo, sou aluno de Química pela Universidade de Brasília e meu trabalho de iniciação científica teve como título a modelagem em sílico da contribuição energética dos resíduos do CAIS e do PAIS no processo de inibição da ASHE. Meu professor orientador foi o professor Dr. José Roberto Politi dos Santos. O trabalho está estruturado como introdução, metodologia, resultados, uma conclusão e as referências. E para começar, nós podemos falar primeiramente da doença de Alzheimer, que é a principal doença associada a mais de 70% dos casos de demência da população idosa. A principal via de tratamento para a doença de Alzheimer se baseia na hipótese colinérgica, que é uma hipótese que correlaciona o déficit colinérgico com o avanço da doença de Alzheimer. E, portanto, uma das vias de tratamento seria, então, inibir a acetilcolinesterase humana, que é a enzima responsável por clivar a acetilcolina, um dos neurotransmissores que está em déficit. Para isso, precisamos que nós conheçamos o seu sítio ativo, que é chamado sítio ativo Golgi, por ter um formato de desfiladeiro, ou seja, na sua entrada ele é mais fino e ele se alarga em sua base. Aqui estão alguns inibidores conhecidos da acetilcolinesterase humana, como, por exemplo, o donepezil, a rivastigmina e a galantamina. E aqui embaixo nós temos alguns inibidores chamados híbridos, pois eles derivam de outras estruturas diferentes, como a uprina, que deriva da tacrina e da uperzina, e o ladostigil, que deriva da rivastigmina e da rasagilina. Meu trabalho, então, visava estudar, teoricamente, a participação energética de cada resíduo no sítio ativo no processo de inibição enzimática, e, para isso, eu fiz uma revisão bibliográfica de todas as estruturas da proteína disponíveis no Protein Data Bank, que é um banco de dados de proteína. Depois, eu caracterizei o sítio ativo, realizei estudos de docking molecular de estudos de estrutura eletrônica, e, com isso, foi capaz que eu modelasse as interações e pudesse analisar os resultados. Aqui estão as três principais estruturas da acetilcolinesterase humana disponíveis no PDB, com as menores resoluções de estrutura cristalográfica. A estrutura escolhida para este estudo foi a de código 6L4W, pois era a que mais se adequava aos ligantes aqui estudados. Em seguida, usando essa estrutura cristalográfica, eu pude caracterizar o sítio e identificar cada aminoácido que fazia de fato parte do sítio ativo Golgi. Assim, eu realizei cálculos de docking molecular entre a enzima e os ligantes conhecidos, como, por exemplo, donepezil, alpena e o ladostigil, e obtive resultados de para o donepezil menos 11,32 kcal por mol, para a alprina menos 8,92 kcal/mol e para o ladostigil menos 8,44. Dá para observar que todos acabaram realizando interações com alguns resíduos em comum, como aspartato 74, tirosina 124, fenilanina 338 ou tirosina 337. Aqui, o que nós fizemos, então, para caracterizar a participação energética de cada resíduo foi refazer cálculos de docking, só que dessa vez excluindo alguns resíduos do sítio ativo. A linha que nós vemos pontilhadas é o sítio ativo completo e a linha que nós vemos inteira é o sítio ativo com alguns resíduos removidos. Nesse caso, nós podemos ver que o ligante que menos mimetiza o substrato natural é a uprina, pois foi o que menos pareceu estar afetado pela remoção de alguns resíduos do sítio ativo. Aqui nós conseguimos ver os orbitais moleculares de fronteira dos ligantes e podemos ver que, no geral, os orbitais HOMO, ou seja, aqueles orbitais ocupados de maiores energias, ficaram distribuídos em todos os ligantes ao redor de anéis aromáticos, ou seja, de elétrons ps localizados, ou de átomos muito eletronegativos. No caso dos orbitais LUMOS, aqueles desocupados de menor energia, o comportamento também foi bastante semelhante, se distribuindo em torno de elétrons deslocalizados e também de átomos muito eletronegativos. Aqui nós conseguimos ver, então, os orbitais dos complexos, e no caso, tanto para o donepezil quanto para a uprina, quanto para o ladostigil, em algum momento, esses orbitais começaram a se distribuir em torno do resíduo triptofano 86. Por fim, nós temos orbitais LUMO do complexo, e, novamente, em todos esses casos, nós observamos que, eventualmente, os orbitais começaram a se distribuir em torno do resíduo da histidina 447. Por fim, nosso estudo permitiu que nós modelássemos as interações que cada ligante fazia com os resíduos, e assim que nós removemos, nós percebemos que os que mais contribuem energeticamente para a inibição são os aqui citados, como aspartato 74, triptofano 86, tirosina 124, serina 203, tirosina 337, fenilanina 338, tirosina 341 e histidina 447. Os estudos de estrutura eletrônica nos permitiram observar a distribuição dos orbitais, entender melhor em quais orbitais, em quais partes do ligante, em quais orbitais estavam de fato ocorrendo as ligações. Essas foram as principais referências utilizadas para o meu trabalho. Muito obrigado.